Pessoas, sejam bem-vindos aqui ao canal Devaneio Emergente para essa aula muito importante aqui e para você entender um pouquinho sobre a aviação, alguns conceitos, e como que acontece, né, num voo se ele despressurizar, como que essas pressões. Então, o nosso canal ele é voltado para todo tipo de conhecimento e, a pedido de alguns seguidores, vamos falar um pouquinho sobre a aviação. Se você tem curiosidade, então seja bem-vindo. Lembrando, se inscreva no canal, ajude aqui com o seu like para que mais conteúdos a gente consiga desenvolver aqui. Lembrando que o nosso canal é novo e conto com você. Então vamos falar um pouquinho da aviação. Para falar de aviação, temos que falar da atmosfera. Você sabe como que é formada a nossa atmosfera? Nós não estamos respirando oxigênio? Pois é, pessoal. Os gases que participam da nossa composição atmosférica, 78,08 é nitrogênio. E o restante aí quase é oxigênio, que dá uma média de 20,9 conforme você está acompanhando, ou até 21%. A gente arredonda aí 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, e todos os outros gases aqui vão compor 1% aí. Então, basicamente, a nossa atmosfera ela é formada dessa forma. E a pressão atmosférica, pessoal? Então, existe a lei, né, de Newton, a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton, né? Mas olha que interessante. Lembrando que se eu tenho 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, olha que interessante. A nível do mar, Boyle de Mariotti, ele criou, né, desenvolveu a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio. E então essa dimensão de pressão, né, ou seja, a coluna de mercúrio a nível do mar, então quando a gente sobe, percebam que a pressão diminui. E quando a gente desce, a pressão aumenta. Tanto que você olhar aqui, ó, 10 mil metros ou 34 mil pés, ó, acompanhando aqui, dá uma média de 190 milímetros de mercúrio. Se eu estiver pela metade, 380. Se eu estou ao nível do mar, 760. Então, o que isso quer dizer para nós? Então, vamos falar um pouquinho do metabolismo. Nós sabemos que o nosso metabolismo, o nosso oxigênio, a nossa glicose, ela se transforma em um combustível. E essa energia se transforma através do dióxido de carbono, da própria água, do calor, e isso faz a nossa ATP, né, adenosina trifosfato. A gente é vivo por isso. Então, na nossa respiração, quando o oxigênio ele entra nos nossos pulmões, pessoal, o que acontece? A hematose, essa troca. Então, tudo é por pressão. Lembrando que a nossa atmosfera ela é formada por gases, 21% é somente oxigênio. Então essa difusão ela acontece, se você acompanhar aqui, ó, pelos capilares. Aqui eu tenho o alvéolo. O alvéolo, pessoal, ele tem uma pressão de 100 milímetros de mercúrio dentro dele. Ele é de 124 na atmosfera. Isso tudo é medido, tá? Então essa pressão de 124 na inspiração, ele entra a 100 dentro do alvéolo e ele passa para o sangue aqui, ó. Então por isso que a gente respira oxigênio, esse oxigênio entra no alvéolo por essas pressões. Isso aí é uma aula diferente, que depois, se você tiver curiosidade, você que também queira saber um pouquinho sobre ventilação mecânica, sobre essa fisiologia um pouquinho mais profunda da hematose, dos gradientes alveolares, você escreva aqui e eu vou, quem sabe, produzir essa aula para que você aprofunde um pouco mais o seu conhecimento. Então, basicamente, pessoal, tudo é voltado nesses gases por pressão. Então, lembrando que a nossa hemoglobina, M é ferro e globina é proteína, né? E aí, quando eu tenho uma falta desse oxigênio por alguma coisa, eu chamo isso de hipóxia. Então, o conceito de hipóxia nada mais é do que uma baixa concentração do oxigênio nos nossos tecidos, ou porque eu não estou respirando bem, ou porque eu estou obstruído, ou porque não tem oxigênio na atmosfera, que é a diferença de pressão, e na aviação acontece muito isso, ou às vezes eu estou perdendo sangue num acidente, hemorragia, eu não tenho a hemoglobina, né, ali, né, as hemácias, para transportar essas moléculas de oxigênio para as minhas células. Então são vários fatores. Então eu classifico na aviação
a hipóxia como hipóxia hipoxêmica, que já é uma deficiência desse oxigênio no sangue arterial devido à queda da pressão dentro do alvéolo. Então isso acontece muito na despressurização das aeronaves. Então cai a pressão alveolar e não há aquela troca, aquela hematose. Existe outra hipóxia, para curiosidade sua aqui, que é a hipóxia anêmica, ou seja, já é uma deficiência do sangue transportar por conta de um critério hematológico, né? Então, por conta da anemia, eu não tenho glóbulos vermelhos, eu não tenho proteína, então eu não vou conseguir distribuir esse oxigênio dos meus pulmões adequadamente nos meus tecidos. Existe a hipóxia isquêmica ou estagnante, que já é por uma deficiência circulatória ou obstrução ou falta de sangue mesmo. Isso é originário por espasmo, tromboses, carga G de gravidade. Na aviação acontece muito isso, insuficiência cardíaca e respiração sob pressão positiva também. Isso é chamado de hipóxia estagnante ou isquêmica. Existe um outro termo de hipóxia histotóxica devido à ação de toxinas sobre as enzimas respiratórias, ou seja, uma intoxicação, cianeto, álcool, então tudo isso gera uma hipóxia. Então o termo para tudo isso é uma diminuição de oxigênio no nosso sangue ou a dificuldade desse sangue transportar esse oxigênio para as células ou a dificuldade das minhas células receber esse oxigênio ou eu não produzir energia. Então tudo isso se traduz por vários tipos de hipóxia. Então, gente, existe uma hipóxia de altitude ou hipóxica, ou seja, a deficiência desse oxigênio nos tecidos consequente à diminuição da pressão arterial do oxigênio respirado. Gente, eu tentei mudar essa trema aqui, não existe mais na língua portuguesa, desconsidera, seguindo aqui. O estagiamento clínico. Então vamos entender como que na aviação acontece isso, gente. Existem 4 estágios que acontecem, por exemplo, se eu estou dentro de uma aeronave pressurizada, já vou explicar sobre isso, e romper uma janela da aeronave, despressurizar essa aeronave. Então o que que acontece? Acontece um estágio, né? 4 estágios na verdade, o indiferente, o compensatório, aquele de perturbação e o crítico. Vamos entender cada um deles. Por exemplo, o estágio indiferente, o nome diz, ele difere, então você vai ter poucos sintomas ali. Por exemplo, você está até 1.800 metros, dá uma base de 6.000 pés. Se você quiser saber as conversões de pés para metros, peça aí, comente no nosso canal, que sabe eu faço um vídeo para você também sobre isso. Então eu tenho uma pressão atmosférica. Lembra que a pressão atmosférica a nível do mar é 760 milímetros de mercúrio? Olha só, quando a gente sobe, a pressão diminui. Ou seja, se a pressão diminui, a saturação cai. Por quê? Porque os gases ficam maiores, a corrente sanguínea não passa corretamente. Então, quando eu tenho uma despressurização, eu tenho uma queda da pressão atmosférica e isso aumenta os gases, o volume do meu corpo. Então, isso altera a minha visão noturna. Um eletrocardiograma, por exemplo, um encurtamento da onda PR, diminuição da onda T, que é o D3, e taquicardia sinusal. O estágio compensatório, que é o segundo estágio, já vamos dobrar de 1.800 metros a 3.600 metros, até 12.000 pés. A pressão atmosférica a nível do mar, lembrando, 760, cai para 438. Olha só, gente. E a saturação, gente, a saturação tem que ser acima de 94. Olha, ela cai para 83. Então, o que isso altera? Por isso que caem as máscaras de oxigênio na aeronave. Isso vai aumentar o volume respiratório, porque está faltando oxigênio, a gente vai ficar ofegante. E vai aumentar a minha frequência cardíaca também. Terceiro estágio, pessoal, é o estágio das perturbações, ou seja, quanto mais eu subo, mais despressurizado esteja essa aeronave, mais dificuldade respiratória eu vou ter. Por exemplo, até de 3.600 a 5.400 metros, que dá uma média de 12.000 a 18.000 pés. A pressão atmosférica, lembrando, aqui a nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. Olha só, aqui já cai para metade, 379. Então a minha saturação cai para 70. Lembrando que o ideal é acima de 94. O que é uma saturação? É o índice que a gente mensura de oxigênio no sangue que está circulando dentro de uma pressão, de uma porcentagem adequada. Aqui eu vou ter uma dificuldade porque as moléculas estarão de tamanhos maiores. Então ele não passa dentro das células. O
que eu vou ter de alteração? Alguns sintomas que a gente chama de subjetivos e objetivos, que em outro momento eu vou falar sobre você. O estágio crítico, pessoal, já é acima de 6.500 metros, ou seja, acima de 20 mil pés. Então a pressão atmosférica cai para 340 milímetros de mercúrio, a saturação cai para 60, gravíssimo. Eu vou ter alteração do sistema nervoso central, vou ter inconsciência e morte, gente. Então, acima de 20 mil pés, 6.500 metros de altitude, despressurizou a aeronave. Se eu não usar o oxigênio, eu estou em risco iminente de morte. Baseado nisso, a aviação, né, as linhas aéreas, os comissários, os pilotos, quem trabalha com aviação, foi feito estudos sobre o tempo útil de consciência, que a gente chama de TUC. O que é esse tempo de desempenho útil? Então eu tenho uma altitude em pés, como vocês estão acompanhando aqui, eu em repouso ali como cliente, né? Ou em atividade como um tripulante. Então um exemplo aqui, vamos colocar 25 mil pés, tá? Então eu vou em repouso, eu tenho 2 minutos ali para ficar de boa até desmaiar, que é o meu tempo útil da minha consciência. Trabalhando 60. Olha, se eu estou a 35 mil pés, gente, ó, em 15 segundos de atividade você desmaia em 30 segundos. 60 mil pés, que dá aí, né, quase 20 km para cima, em 12 segundos ali, beleza, gente? Só para você saber que existe esse tempo, né? Por isso que as máscaras na aeronave ela caem. Primeiro você usa em você, né? E depois você vai usar no colega ali. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês. E voltando aqui ao nosso slide. Vamos lá, gente. Seguindo o nosso slide aqui. Então, é importante salientar que quanto mais a gente sobe, mais a pressão ela diminui. Deixa eu chegar aqui o slide onde nós estávamos. E uma das coisas importantes, gente, é o tempo útil da consciência, o tipo de hipóxia, né? Já falamos estágios, né? E falamos aqui que, dependendo da quantidade de tempo, né, eu em repouso ou em atividade, eu posso ter a minha inconsciência. Como medida profilática, então, de 6 mil a 28 mil pés, oxigênio é obrigatório, aeronaves pressurizadas, beleza, gente? Isso é importante aí. O tratamento, então, da hipóxia é o oxigênio. Então, isso ajuda, né, porque a gente volta à nossa consciência ali. E o que é um disbarismo? Olha só, você conhece esse conceito de disbarismo? Olha só que interessante. Disbarismo é um estado patológico decorrente da variação da pressão ambiente, excluindo a hipóxia. Olha que interessante. É um estado patológico que tem variações de pressão no ambiente que tem a ver com a aviação. Quais são os tipos? A aerodilatação e a doença da descompressão, muito causada aí nos mergulhos. Olha aqui para você entender melhor o que é uma aerodilatação. É a expansão gasosa das cavidades corporais devido ao efeito mecânico da depressão barométrica. Fundo do mar, superfície e espaço. E aqui, pessoal, nessa aerodilatação, para você entender melhor de tudo que nós falamos, para resumir aqui o nosso vídeo, né? Eu tenho, por exemplo, aqui a nível do mar, ó, 1 litro, um exemplo, a 760 milímetros de mercúrio, digamos que o meu pulmão tem 1 litro, ok? Então, quando eu mergulho, olha só, a pressão aumenta. Então, quando aumenta a pressão ela esmaga os nossos vasos sanguíneos, esmaga tudo. Então, isso faz com que tudo em meu corpo diminui. Por isso que os submarinos implodem. E subindo, olha só que interessante, eu vou ter uma queda dessa pressão atmosférica. Então, tudo vai dilatando. Então, tudo que vai diminuindo a pressão, eu vou expandindo. Por isso que os astronautas ficam na gravidade zero, né? Eles não têm algo que empurra eles para baixo. Tudo é dilatado. Então, olha que interessante. Aí, o nosso ouvido, né, ele sente isso também. Isso é um pouco da fisiologia, para você entender que toda a cabine pressurizada dentro da aeronave segue esses parâmetros. Por isso que na aviação tem as máscaras como segurança, por isso que todo voo que você for fazer tem esses critérios de segurança pelos comissários de voo. E era isso, pessoal. Curta aí o nosso canal Devaneio Emergente.
né, um depósito de pensamentos aqui. Deixe o seu like, curta o nosso canal, indique esse vídeo e comente aí o que você achou, o que você gostaria que nós abordássemos. Muito obrigado e até mais.